nome. Amém. Graças damos, Senhor, nas muitas bênçãos que o Senhor tem nos derramado, Verdade, por tudo que o Senhor tem nos dado até o presente momento, Senhor. glória ao teu nome. Agora, ó Deus, esse meio desse canal, que nós possamos, Senhor Deus, aprender, ouvir a tua voz e ser tocado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Deus. Que esse canal seja uma bênção, Senhor Deus, em nossas vidas. Por favor, meu Pai. E que possa repercutir para salvar almas para o teu reino. Muito obrigado, meu Deus. E para a edificação do teu povo e da tua igreja. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, sejam todos bem-vindos, mais pessoas entrando, né? Minha esposa está ali, Maria das Dores, Elaine chegando. Muito bom ter a presença de vocês. Nós vamos ouvir uma música, como sempre, e aí logo em seguida nós estaremos dando prosseguimento à glória do Senhor. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz sua paz. Sua luz Jesus me dá, e Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, e é preciso aceitar que Cristo traz.
bênção, né? A gente saber que nós temos essa certeza dessa paz, desse amor. Vocês lembram que semana passada nós estudamos sobre... Recording in progress. Nós estudamos sobre o batismo. E assim, um assunto muito interessante. E é um assunto assim que mexe com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, né? Entre várias pessoas que têm sentido o desejo de entregar o coração a Jesus. Fiquei muito feliz que a Angélica manifestou esse desejo. E ela agora vai entrar na fase preparatória, né? É aquela fase de tirar as dúvidas, fazer os cursinhos bíblicos, como muitos outros, né? Nós temos aí a família da Sônia, temos o Luan, e temos um grupo de pessoas que vem aproximando, a Débora, e se preparando para esse momento muito especial. Mas fica uma pergunta, né? Algumas pessoas perguntam, pastor, eu já fui batizado numa outra igreja, né? Nunca quebrei o meu voto, estou com a minha vida no altar. Eu preciso batizar de novo quando eu aceitei a mensagem adventista? Eu gostaria, sim, de deixar um esclarecimento prévio para você. Se você foi batizado por imersão, na ordem que Jesus a utilizou, nas águas, não importa onde foi, se foi no mar, se foi no rio, se foi numa caixa d'água, se foi num tanque da igreja, o que importa é que a água te cobriu todo, porque o batismo representa um sepultamento. Então, se você tem sobriedade na igreja, com sua vida no altar, e algum dia você decidir, né, agregar os ensinamentos da Igreja Adventista na sua vida, a igreja te recebe, tá? E aceitando o seu batismo. Mas alguns entendem que o marco zero é muito forte. Nós temos aí o exemplo do irmão Salvador, mas a irmã Maria, dentre outros, né, que já haviam vivido essa experiência. Que essas pessoas sentem o desejo de refazer o pacto, entendendo que a mensagem adventista ela tem um marco zero, né? As pessoas, às vezes, aceitam Jesus, mas não guardam os mandamentos, não guardam o sábado, come carnes imundas, entende o cronômetro do dia como sendo de meia-noite a meia-noite, isso não é bíblico, né? De um pôr do sol ao outro, entende que a pessoa, quando morre, vai para o céu e não vai, né? A nossa alma ela é mortal, de acordo com Ezequiel, capítulo 3, e é uma série de ensinamentos que leva a pessoa a reconhecer que é uma mudança radical. E por essa razão, muitos preferem, tá, passar pelo santo batismo ministrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu quero dizer para você que se isso for um obstáculo, não vai ser, porque a igreja vai te receber desde que você aceite todas as verdades que têm sido apresentadas pela Bíblia. Então, para mais um esclarecimentozinho, nós vamos ouvir o que o nosso amado professor Leandro Quadro fala sobre isso. Saber se é possível uma pessoa que já foi batizada por aspersão batizar de novo, uma vez que existe um só batismo, como diz Efésios 4 e 5. A questão do batismo, a Bíblia diz que é apenas um só batismo, mas a pergunta que ela fez aqui, uma pessoa que foi batizada por aspersão. Para a gente contextualizar o nosso telespectador, aspersão é um batismo que é jogado uma aguinha na cabeça da pessoa, correto, professor? É isso aí. E o batismo que a Bíblia fala aí sobre imersão, como é que é a história? Vamos ajudar o nosso telespectador. Veja, minha querida irmã, nós não temos nenhuma dúvida da sinceridade, da devoção de nossos irmãos católicos apostólicos romanos. Eu conheci há poucos dias, inclusive, numa loja de produtos naturais, encontrei um irmão católico, agora eu não me recordo o nome, infelizmente, mas tenho anotado no meu celular, vou mandar um abraço para ele aí nos próximos programas. Conheci um irmão católico sincero, estudioso da Bíblia. Então, não vou questionar aqui isso, porque isso é inquestionável. Os filhos de Deus, tem muitos filhos de Deus que se encontram no catolicismo romano, assim como no meio evangélico, no meio espírita, qualquer outro lugar, não é? Agora, eu preciso dizer que o batismo por aspersão, ele não é o batismo bíblico. E por ele não ser o batismo bíblico, então a pessoa
aos olhos de Deus, ela na verdade não está batizada ainda. Se ela fez o batismo por aspersão, esse não é o batismo bíblico. Eu vou mostrar uns poucos textos, né, para nós analisarmos. E depois quero fazer uma perguntinha a mais sobre isso. Vamos então, primeiramente, para Mateus capítulo 13. Melhor, Mateus capítulo 3, verso 16. Falando do batismo de Cristo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui diz que quando Cristo foi batizado, ele o quê? Saiu da água. Veja, não é um batismo por aspersão. Ele estava na água, né? Foi batizado no Rio Jordão. E o nome batismo, a palavra, na verdade, batismo, no grego baptizo, ela significa mergulhar, afundar, imergir. Então, pelo significado da palavra e pela atitude de Cristo em sair das águas, nós percebemos que o nosso Salvador não foi batizado por aspersão, mas por imersão. Um outro detalhe, João Batista. João Batista, de acordo com João 3:23, olha a maneira como ele batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Veja o motivo de João batizar em Enom, porque ali havia muitas águas. Se João batizava em lugares onde houvesse muitas águas, isso significa que o batismo tinha que ser com uma grande quantidade de água, por imersão. E para finalizar, por que é importante este simbolismo do batismo por imersão e não por aspersão? Pelo seguinte, querida telespectadora, de acordo com Romanos 6, verso 4, o batismo tem um simbolismo muito importante. Diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo aqui simboliza duas coisas. Primeiro, simboliza que nós fomos sepultados na morte com Cristo e ressuscitados para uma nova vida. E como que acontece um sepultamento, assim, entre aspas, normal, não é? Todo o corpo é sepultado. Então, o que acontece com o batismo? Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ela está sendo totalmente sepultada para uma vida de pecado. E ao ser erguida das águas, ela está sendo ressuscitada para uma nova vida de perdão, de santificação, de reconciliação com Jesus Cristo. Então, para que o batismo da pessoa celebre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, esse batismo tem que ser obrigatoriamente por imersão. E por isso eu posso dizer que, à luz das Escrituras, não existe outro tipo de batismo a não ser esse. Agora a pergunta é a seguinte, professor. Quem disse para João Batista que o batismo tinha que ser por imersão? Onde está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Na verdade, o termo em si, Tito, já diz o que significa. Okay. Então, João Batista, ele aprendeu da seguinte forma. Os judeus utilizavam-se do batismo mergulhando nas águas como sinal de purificação. E aí Deus pegou este rito cultural para dar um significado muito mais espiritual e muito mais profundo. E como o nome batismo quer dizer mergulhar, então já pelo nome fica evidente o tipo de batismo. Tem coisa na Bíblia, ela vem de princípio. Então, não tem necessidade de discutir muito, porque vem de princípio. E a água, nós sabemos que ela tem um papel de purificar. A água ela tem esse simbolismo, como disse ali, desde os velhos tempos, né, dos primórdios da história, como estudamos semana passada, que Moisés ele
ao cruzar com o povo no Mar Vermelho, Paulo aplica que todos lá foram batizados. E assim a Bíblia vem trabalhando com princípios. É muito importante você que sente o desejo de um dia viver essa experiência do batismo, que você procure alguém, né, dessa classe bíblica, que está na condição de ser o guardião, para você estudar, né? Como a Beth trabalhou com a família de Salvador, como a Flávia está trabalhando com a família da Hélia, como a Rosilene, né, está com um grupo, a Ângela com outro, o Marcos, né? Tem pessoas que eu estou assessorando, o Marcelo. Então, todos nós que estamos denominados guardiões nesse grupo, são pessoas que podem relacionar com vocês. Essas pessoas vão tirar dúvidas pertinentes, né? Então, são nas conversas, nesse corpo a corpo espiritual, é que muitas dúvidas vão ser sanadas. O batismo ele vem como um sinal de que você aceitou Jesus. O batismo não salva. Assim como a aliança, né? Quando uma pessoa casa, ele coloca aliança, e a aliança não é garantia de fidelidade, é uma demonstração de que a pessoa é casada, é um símbolo. Assim, então, é o batismo. O batismo não significa que a pessoa, porque batizou, vai ser salva, não, né? Nós temos esse conhecimento, e o irmão Nivaldo é defensor dessa tese, é uma verdade, que às vezes tem muitas pessoas que batizam na igreja, mas é como se fosse sepultado vivo. Ele continua vivendo a sua vida de maneira natural, não morreu para o mundo, não morreu para o pecado. Então, o batismo ele vai ter efeito na vida do cristão a partir do momento que há uma renúncia, há uma entrega, uma transformação. Por isso que ele vem por último, né? Primeiro você aceita Jesus, depois que você aceita Jesus, você toma a decisão de fazer a vontade de Jesus. Nós aprendemos aqui que nós guardamos os mandamentos, porque nós somos libertos por Jesus, né? Nós paramos de comer ou beber isso, aquilo, outro, fomos libertos por Jesus. Então, movidos por esse amor que nós temos por Jesus, então nós desenvolvemos a obediência. E a obediência ela tem um preço, porque ela mexe no nosso apetite, ela mexe no nosso costume, ela mexe na nossa profissão, ela mexe no nosso relacionamento marital. Assim, a transformação vem em função da nossa aceitação de Cristo Jesus. Por isso que quando a pessoa decide ser batizada, é porque já aceitou Jesus e já aceitou também essas recomendações que a Bíblia propõe. Nós não obrigamos ninguém a ser batizado na igreja, mas nós entendemos que quando uma pessoa toma essa decisão, é porque ela já abriu mão de muitos caprichos pessoais na sua vida. E hoje o assunto que eu quero introduzir para vocês, ele está no livro de Apocalipse, né? No capítulo 20, o pastor Luiz Gonçalves vai estar trabalhando para nós o assunto. Mas Apocalipse, capítulo 20, está escrito assim: eu vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, foi necessário que ele fosse solto por um pouco de tempo. Esse assunto de hoje, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque ele é um assunto que vai de encontro às muitas teologias desenvolvidas nesse tempo contemporâneo. Uma crença, ou várias crenças populares, que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para um setor intermediário, né? Conhecido como purgatório. Esses ensinamentos não fundamentam na palavra de Deus, porque a Bíblia é muito clara em dizer que quando uma pessoa morre, ela vai para o túmulo, né? Esperar o julgamento, esperar a volta de Cristo. Jesus viveu essa experiência. Lázaro viveu essa experiência. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, não mandou Lázaro descer do céu, ele mandou ele sair do túmulo. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que depois da morte do ser humano segue-se o juízo. E esse juízo vai se dar por ocasião da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a porta da graça for fechada e que Jesus voltar, não tem mais chance de salvação. Embora tenha filmes por aí deixados para trás, muitos ensinamentos de arrebatamento secreto, mas isso não fundamenta na Bíblia.
A Bíblia é muito clara em dizer que depois que Cristo voltar nessa terra, passou-se a régua. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Claro que vai seguir uma etapa do julgamento. Com esse texto que eu li, que tem Apocalipse. Depois que Jesus voltar, 1000 anos depois, a Nova Jerusalém desce em cima do Monte das Oliveiras, onde a cidade vai ser assentada como morada eterna dos salvos. A ida no céu vai ser um passeio para cumprir São João 14, uma 13, que diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas e é para lá que eu vou. Em eu indo, preparando-vos lugar, receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Então, a ida no céu será um passeio, umas férias de 1000 anos, mas a eternidade vai ser vivida aqui nesse mundo purificado, depois que passar pelo processo de fogo. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer, um fogo vai passar neste mundo e a cidade vai ser estabelecida. E nesse segundo juízo, queimar-se-ão todos os ímpios, todos aqueles, desde Adão, que não tiveram, que não aceitaram o processo da salvação na sua vida. Aí a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que o fogo vai passar, não vai ficar nem raiz nem ramo do pecado. E na 1:9 está escrito que a maldade não vai levantar-se por 2 vezes. É um assunto muito interessante, tá bom? Que está aí em convergências com todas as teologias praticamente, mas é isso que a Bíblia ensina. Ou você aceita hoje, ou depois da morte não se tem uma segunda chance. Então nós vamos, nesse momento, acompanhar esse ensinamento. Olá, tudo bem, meu amigo? Olá, tudo bem, minha amiga? O tema de hoje é maravilhoso. Seja bem-vindo a esse curso sobre a verdade. E hoje, a verdade sobre o milênio. Prepare o seu coração. Já estou com a minha Bíblia aberta, você também já está. Vamos ler Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. Olha que texto básico, esclarecedor, importantíssimo. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse texto deixa bem claro que haverá um período que a Bíblia chama de 1000 anos. Esses 1000 anos tem sido um assunto debatido entre evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões. Algumas perguntas são necessárias. Por exemplo, o milênio, os 1000 anos, vão ocorrer antes da volta de Cristo ou depois da volta de Jesus? Então aí está uma questão polêmica. Mas a verdade sobre o milênio é a seguinte: esse período começa a ser contado a partir da volta de Jesus. Então, no dia da volta de Cristo, aí começa o milênio. E quando terminar o milênio, vai descer do céu uma cidade, a Nova Jerusalém, uma cidade santa, feita de ouro puro. Então, o milênio está entre 2 grandes acontecimentos: a volta de Cristo e a descida da cidade santa. Ficou claro isso para você? Ok. Agora que você entendeu já essa base, é importante saber um outro detalhe. E esse outro detalhe é o que eu vou ler para você no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Pega aí a sua Bíblia, marca esse texto, marca. Você vai precisar dele depois para explicar para mais alguém. Repito, João 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Perceba agora que esse texto está mencionando 2 grandes ressurreições. E aqui tem uma conexão direta desse assunto, desse texto, com aquele de Apocalipse capítulo 20. Ou seja, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, quando Jesus voltar,
Detalhe número 1. Acontecerá o início do milênio. Paralelamente a isto, exatamente no mesmo dia, exatamente na mesma hora, haverá uma grande ressurreição. E essa ressurreição será a ressurreição dos justos, isto é, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Todas essas pessoas fiéis que já morreram, elas ressuscitarão no dia da volta de Cristo, dando assim início ao milênio. Agora veja, depois do milênio, haverá uma segunda ressurreição, uma grande ressurreição, e essa segunda ressurreição será dos ímpios. Quando eu falo ímpios, eu estou me referindo a pessoas que não aceitaram Jesus, que não andaram com Jesus, que não amam a Jesus. Essas pessoas que já morreram ou que ainda irão morrer, elas ressuscitarão depois do milênio. Então aqui tem 2 detalhes no início e 2 detalhes no final do milênio. Repito, no início do milênio, a Bíblia menciona que os justos ressuscitarão e que Jesus voltará, ou Jesus voltará e haverá a ressurreição dos justos. Depois do milênio, vai descer do céu a cidade santa e haverá a ressurreição dos ímpios. Tudo bem até aqui? Bom, mas eu preciso mostrar esses textos para você, não é? É justamente isso que eu vou fazer agora. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para que essa informação, essa explicação que eu acabei de dar, possa ficar mais clara para você. Abra comigo a Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebeu? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nesse caso, ficou claro que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os que morreram firmes na fé sairão incorruptíveis, perfeitos, para receber a vida eterna. Agora veja, passados os 1000 anos, quando terminar esse período, olha só o que diz a Bíblia. Isso aqui é incrível e esclarecedor. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Olha só aqui o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ouviu isso? Então, somente depois que terminar o milênio, é que os restantes dos mortos, isto é, os ímpios, ressuscitarão. Só que os ímpios ressuscitarão depois do milênio, não para a salvação, não para a vida eterna, não para uma segunda chance. Eles ressuscitarão para a condenação eterna. Entendeu? E o versículo 6, Apocalipse 20, verso 6, fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora, vem aqui comigo, que eu quero te mostrar um detalhe, um gráfico bastante interessante. Esse gráfico, nos ajuda a entender os detalhes. Veja só, para você entender definitivamente. Vamos por partes. Fazendo um gráfico. No início do gráfico, você tem a volta de Jesus. E tem também a ressurreição dos justos. Certo? Nesse mesmo dia, Satanás será preso. Jesus volta, ressuscita os justos, leva os justos para o céu, Satanás será preso e, de acordo com a Bíblia, a terra ficará vazia e escura durante os 1000 anos. Tudo isso que eu falei está em Apocalipse 20, de 1 a 3 e Jeremias 4, de 23 a 27. E também 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Está bem? Aí, durante o milênio, durante todo esse período que você vê do gráfico, Satanás ficará aqui na terra preso com os seus anjos maus, vagueando solitários sem ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu durante o milênio e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Assim vai passar 1000 anos. No final do milênio, vai descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, versículo de 1 em diante. Mas também depois do milênio, quando descer a cidade santa, os ímpios ressuscitarão, ok? E a partir daí, então, virá a sentença final, as últimas palavras do juízo executivo, tanto para os justos quanto para os ímpios. Só que é importante você entender que durante o milênio não haverá uma segunda chance. Escuta isso, hein?
Tem gente que acha que durante o milênio haverá uma segunda chance. Não haverá, não haverá. E um detalhe mais, depois do milênio também não haverá uma segunda chance. As chances de salvação que nós temos, elas são agora. Quando Jesus voltar, termina. Quando Jesus voltar, ou a pessoa estará salva ou estará perdida. Entendeu? Bem, agora que você já teve uma visão geral, uma visão completa do milênio, nós temos que entender uma coisa importante. Quando terminar o milênio, a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 3, que Satanás será solto por um pouco de tempo. Sabe por quê? Eu explico por quê. Porque depois do milênio, os ímpios vão ressuscitar e Satanás verá diante dele todas as pessoas que fizeram mal, que foram instrumentos nas mãos do inimigo. Então Satanás se sentirá solto por um tempo. Mas, logo após, haverá a sentença final. E a sentença final está aqui em Mateus capítulo 25, versículo 34 e versículo 41. Olha o 34, depois do milênio. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o verso 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você percebeu isso? Então, depois do milênio, Jesus vai ter diante de si toda a humanidade, todas as pessoas. Os justos estarão dentro da cidade santa e os ímpios estarão fora. Acho que você entendeu, não é? Então veja, durante o milênio, o povo de Deus vai estar no céu. Depois do milênio, vai descer a cidade santa e também os salvos descerão e Jesus também descerá depois do milênio. Aí os ímpios ressuscitam e Jesus agora vai dar a sentença final para os dois grupos. Para o grupo da direita, Jesus vai abrir os braços e vai dar um sorriso maravilhoso e dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso me empolga, isso mexe comigo e com você. Não mexe com você também? Com certeza mexe, não é? Bom, vamos falar mais sobre isso, mas eu vou sentar aqui na minha cadeira e eu quero convidar você também a sentar aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua casa, para entender um pouco mais sobre esse último detalhe depois do milênio. Então você entendeu, não é? Jesus vai abrir os braços, vai dar um sorriso maravilhoso e vai dizer para os justos: vinde benditos de meu Pai, receba por herança a vida eterna. Oh, bênção, maravilha, eu quero estar lá. E você, quer estar lá também? Então prepare-se hoje, tome sua decisão agora. Mas em seguida Jesus vai se virar para os da esquerda, para os ímpios, e com muita tristeza e com lágrimas, Jesus vai dizer a eles: meus filhos, eu fiz tudo por vocês, eu criei vocês, eu morri por vocês, eu intercedi por vocês, eu toquei o coração de vocês, eu dei chance para vocês, e vocês não quiseram, não aceitaram. Então agora não tenho mais nada a fazer. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E os ímpios, juntamente com Satanás, serão queimados com fogo e enxofre e serão eliminados como se elimina uma palha. Eles serão queimados e reduzidos a pó. E esse mesmo fogo que vai queimar os ímpios e o próprio Satanás, ele vai purificar a terra. Deus vai fazer essa terra ser purificada. E Deus vai fazer então uma nova terra e um novo céu depois do milênio. A Bíblia é tão clara nesse assunto que aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 1, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Deus vai arrancar o mal pela raiz. Deus vai eliminar o mal. Satanás será queimado, os ímpios serão queimados e Deus vai fazer tudo novo. E vai dar para você e para mim um novo céu e uma nova terra. Amém? Esse é o final do milênio. Agora escute uma coisa. Você está preparado? Você está decidido? Você quer entregar a vida a Jesus? Porque veja bem, durante o milênio, ou você vai estar no céu, salvo, ou vai estar morto no pó da terra. E se você estiver morto no pó da terra durante o milênio, significa que estará perdido e que está perdido. Então hoje você tem que tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus, de nascer de novo. Porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Mas para que um novo céu e uma nova terra, se você ainda é uma velha criatura, ou seja, é uma pessoa que tem a natureza velha no sentido pecaminoso?
É preciso entender que haverá um novo céu e uma nova terra, mas é preciso saber também que nós precisamos ser novas criaturas, novas pessoas. Temos que nascer de novo. Você precisa ser batizado, precisa sepultar os seus pecados, precisa ressuscitar para uma vida nova. Você que está fazendo esse curso bíblico com a gente, você já entendeu o chamado de Deus, não entendeu? Então, o que você está esperando? Diz para mim. O que está faltando para você? Está preocupado com o marido? Está preocupada com o seu marido? Está preocupado com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o pastor da sua igreja, com o padre da sua paróquia? Está preocupado com o quê, meu amigo? Com o trabalho, com o dinheiro, com a casa, com os seus estudos? Com o que você está preocupado? Eu pergunto, tem alguma coisa nessa terra mais importante do que a salvação? Tem alguma coisa mais importante do que a vida eterna? Não tem. Não tem. Então eu quero convidar você a entregar a vida a Jesus. Quero convidar você a nascer de novo. Quero convidar você a ser batizado, batizada. Amém? Você aceita começar uma vida nova? Você aceita ser batizado? Você aceita sepultar os pecados e ressuscitar para Cristo? Você aceita estar preparado para passar o milênio no céu e depois a vida eterna no novo céu e na nova terra? Ou você quer ser queimado juntamente com Satanás? Não, você não quer, eu também não quero, a nossa equipe aqui não quer, os câmeras não querem, nosso diretor não quer, ninguém quer morrer com o diabo para sempre. Nós queremos Jesus, sim ou não? Nós queremos a vida eterna com Jesus, é ou não é verdade? Nós queremos nascer de novo. Diz para mim, você quer ou não quer? Diz para mim, vai, fala, balança a cabeça, diz assim, balança a cabeça, levanta, fica em pé, fala, pastor Luiz, é hoje, é comigo, você está falando comigo? Sim, eu estou falando com você. Você que já conhece a Bíblia, você que já conhece a igreja, você que se afastou dos caminhos de Deus, você que sabe o que deve fazer e por que não faz? Talvez o inimigo esteja aí segurando você, hein? Talvez o inimigo esteja aí amarrando você. Sabe por quê? Porque o inimigo quer levar você para o fogo e enxofre naquele dia. Mas eu digo a você agora, em nome de Jesus, que Satanás está derrotado em nome de Cristo, e você está livre pela palavra. Livre para servir, livre para amar, livre para ser batizado, livre para começar uma vida nova. Amém? Vai, diz amém. Diz amém, meu amigo. É com você que eu estou falando. É com você. Amém? Aceita? Aceita ou não aceita? Você já aceitou. Parabéns. Deus seja louvado. Então agora eu vou orar por você e depois da oração, procure o pastor da igreja, procure a igreja adventista, peça o batismo. E você será batizado e vai começar uma vida nova. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado pelas decisões que foram tomadas. Obrigado porque esse homem, essa mulher, esse jovem, esse médico, esse advogado, essa professora, esse empresário tomou a decisão. Obrigado, Senhor. Nas tuas mãos eu entrego cada uma dessas pessoas. E que naquele dia estejamos do teu lado direito para receber as boas-vindas ao reino eterno. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Olá. Que bênção, hein? Eu fico pensando que se eu não fosse adventista, se eu não tivesse tido acesso a essa mensagem há quase 40 anos atrás, eu não resistiria hoje. Não é verdade? Depois de um chamado tão profundo, de uma mensagem tão poderosa. Sabe, meus queridos, naquele dia, quando Jesus descer com a sua igreja pela segunda vez aqui nessa terra, né? Ele foi preparar o lugar e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando ele voltar, podemos dizer pela terceira vez, né? Para poder estabelecer aqui o seu reino, vai ser um dia de muita emoção. Mas nesse período, vai ser um período assim, muitas emoções, né? Aqueles que foram salvos, porque é um período comprobatório, onde a palavra de Deus mostra para nós que naquele dia, muitos lá no céu vão perguntar, mas por quê? Por que que o seu Francisco não está aqui no céu? Demonstrava ser uma pessoa tão santa, tão bacana, na igreja direto. Então o anjo vai levar o livro, né? E colocar na mão do salvo e vai falar assim, aqui, por que que o Francisco não está aqui no céu, né?
Mas o Manel Carlos, né, nunca entrou numa igreja, nunca cantou um hino, nunca devolveu o dízimo. Esse homem está aqui no céu. E o anjo vai colocar o livro desse homem nas mãos de quem está questionando. E a pessoa vai ver que aquele indivíduo vai estar ali no céu. Nunca entrou numa igreja, nunca cantou um hino. Talvez porque faltou você e eu pegar nessa pessoa e ensinar para ele. Mas ele foi salvo pela misericórdia de Deus e por essa razão ele está lá. Isso chama, queridos irmãos, na linguagem teológica, vindicar o caráter de Cristo. Ou seja, Jesus não vai deixar nenhuma dúvida, nem porque as pessoas foram salvas, nem porque elas foram perdidas. 1000 anos de estudo, 1000 anos comprovando, 1000 anos Jesus mostrando por que o plano da salvação ficou aberto às pessoas por tanto tempo e elas rejeitaram. Porque muitas renunciaram tudo, os seus caprichos, as suas vantagens, os seus lucros, em detrimento de uma esperança de viver no céu com Deus. Então, parabéns você que está tendo acesso a essa mensagem. Isso é um presente de Deus. Não sei o que você vai fazer com esse conhecimento, mas uma coisa eu tenho certeza: depender de você, Jesus já pode voltar. Porque a Bíblia diz que quando esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, não é esse evangelho barato que se prega por aí, onde as pessoas levantam a mão para Jesus, mas continua do mesmo jeito. Não oferta nenhum sacrifício de obediência, de entrega, de renúncia. Esse evangelho do Apocalipse, especificamente 14, chama a obediência a Deus, a guarda dos mandamentos, a renúncia, a entrega. Então, hoje é o dia da sua salvação. É o dia de você falar: Pai, eu quero ser batizado como uma demonstração de que eu aceitei o Senhor como meu Salvador pessoal. Os desafios virão, mas eu tenho certeza que, assim como nesse mundo nós somos alguns milhões de pessoas e fazemos a vontade de Deus, você poderá ter mais uma pessoa. Muito obrigado por você estar conosco hoje, mais uma vez. Você que é guardião, você que é aluno, convide mais pessoas. Não podemos ser egoístas, né, quanto a essa verdade tão salutar, tão gostosa, graças a Deus encontrou guarida em nosso coração. Eu lembro como hoje, o dia que eu fui batizado, entreguei meu coração a Jesus. Alegria. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Nós queremos, em nome de Jesus, pelo seu poder e graça, ver muitos desses nomes que eu vejo aqui na tela, né? Da Zélia e de tantas pessoas, da Maristela, da Liane, né? Da Vângela, da Sônia, Elaine, muita gente que eu estou vendo aqui. Eu espero que esses nomes não sejam uma simples identificação do Zoom, mas que possam ser escritos ali no livro da eternidade, como o nome de Sebastião. Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe. Na próxima quinta-feira nós vamos estar juntos, em nome de Jesus, tá? E eu peço a você uma coisa: busque o seu relacionado. Peça o livrinho para o seu guardião. Não recebeu o manual. Encha. Prepare-se. Jesus está voltando e nós queremos estar juntos no céu. Senhor, meu Deus, em nome de teu Filho Jesus, eu exalto o teu nome, eu apresento esse grupo, essa classe bíblica maravilhosa, amigos da TV Novo Tempo, pessoas que têm aberto mão de seus caprichos depois de um dia de trabalho. Essas pessoas, querido Pai, param um pouco para investir no conhecimento. Eu sei que dentre nós, meu Deus, tem pessoas desempregadas, doentes, pessoas que estão vivendo dificuldade de relacionamento, problemas financeiros. Meu Pai, enquanto vivemos aqui neste mundo, nós seremos vítimas do pecado, mas nós temos um Deus acima do nosso sofrimento, acima dos nossos problemas, que podem resolver os nossos desfavores. Por isso, ó Pai, nós colocamos em tuas mãos e confirma a recuperação dos doentes, como a família do Marcelo, como a Helena, que está na recuperação, meu Pai, como outros que estão fadigados com problemas, mencionários para mim. Eu desejo colocar essas vidas nas mãos do Senhor e os milagres vão acontecer, porque o Senhor prometeu. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Dê para nós uma boa noite
E que essa mensagem apresentada não sejam sementes lançadas em solos vazios, inférteis, mas que possam cair em corações promissores, que essas pessoas possam aceitar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pensa, hein? Muito bom estar com vocês, hein, Ana Paula? A gente vibra, a gente curte o momento. Muito bom, Ângela. Firme aí, mas a Rosângela. E muito obrigado, pessoal de Juiz de Fora, Caratinga, da nossa grande Belo Horizonte. Muito bom ter a companhia de vocês. Até na próxima quinta, amém? Firme aí, Salvador. Daniel e companhia, Maria Geraldo, das Dores, Rosilene, Maristela. Muito obrigado, boa noite. Nos veremos breve, em nome de Jesus.